Sejamos todos bem-vindos a essa nossa atividade de reflexão, que faz parte do projeto Semear. Então, teremos uma aula, onde nós vamos estudar algumas coisas interessantes. Mas, para dar início à tarefa, nós vamos fazer uma prece, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e do fundo dos nossos corações, vamos orar. Pai Celeste, queremos agradecer, Senhor, pela bênção da vida, pela oportunidade maravilhosa desta encarnação, com todas as suas possibilidades e desafios. Queremos agradecer pelo templo físico que é o corpo, por todo o aprendizado que temos logrado na nossa existência. Queremos dar graças, Senhor, pelo amparo e pela assistência constante que temos recebido. Rogamos, porém, como eternos pedintes que somos, que nos envolva em ondas de paz, de amor, de lucidez, que nos ajude a termos olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração para sentir a Tua verdade dentro de nós. Assim, Senhor, agradecidos pela oportunidade, em Teu nome, em nome de Jesus, e dos mentores responsáveis por esta casa maravilhosa e por essa tarefa, nós damos a mesma por iniciada. Que assim seja. Muito bem, meus amigos. Nos compete, hoje, falar de 3 temas, 3 capítulos que se encontram no livro Horizontes da Mente, de Miramês e João Nunes Maia. E nós vamos iniciar, então, essa nossa discussão acompanhando um PowerPoint que nós estamos lançando. Muito bem. Começando com o tema Educando as Ideias, e achei por bem a gente entender um pouco o que significa a ideia e situar ela no contexto da mente humana, no contexto da psicologia. Então, o termo ideia, no senso comum, tem sido relacionado como sinônimo de solução, ou de conceito, ou também um lugar de intenção. Porque quando se diz, eu tenho uma ideia, a gente imagina uma solução, ou eu tenho uma ideia, eu tenho um conceito, ou eu tenho uma ideia, eu tenho uma intenção, uma ideia que me move em direção a alguma coisa. Isso é o senso comum da expressão ideia. Porém, do ponto de vista psicológico, a ideia é uma imagem interna de algum objeto, de uma situação que a gente está percebendo na realidade. É uma representação mental do que a gente está vendo na realidade. É uma imagem, assim dizem os neurocientistas, que nós geramos, e quando falamos de imagem aqui, não queremos dizer que ela é unicamente visual, ela pode ter outras conotações. E essa representação mental ela é subjetiva, porque ela é feita pela mente, é pelo indivíduo, está dentro dele. A ideia ela faz parte da função pensamento. Pensamento é algo maior que a ideia. O pensamento ele envolve todos os processamentos mentais que nós estamos fazendo. O pensamento está sempre relacionado. Então, a gente poderia falar dos pensamentos de uma forma muito mais ampla, porque os nossos pensamentos dá para dividir em 2 grandes grupos. Os pensamentos voluntários, e as ideias vão entrar dentro desses pensamentos voluntários, porque são coisas que a gente tem a intenção, mobiliza através da nossa vontade, fazer uso, e os pensamentos involuntários, que é um grande grupo, o maior grupo. A maioria dos nossos pensamentos são involuntários, a grande maioria. Nós temos, na média, segundo os neurocientistas fazem a estimativa, em torno de 40 a 70 mil pensamentos por dia. Então, é um número bastante grande. Voluntariamente, o que a gente consegue lembrar, o que está na consciência, é um número bastante pequeno. Se a gente pegar 1 hora, dividir esse número de pensamentos por 1 hora, terá 48 mil pensamentos. Se dividir por 1 hora, nós vamos ver que nós temos cerca de 2 mil pensamentos por hora. Quanto a gente consegue lembrar nessa hora?
Provavelmente, se a gente fizer um esforço da última hora, começar a revisar, nós vamos ver que nós temos lembrança aí de uns 20, 30, 40, 100 pensamentos, quando muito. E muitos desses pensamentos, eles aí entram no âmbito da ideia, eles direcionam para algumas coisas. Mas nós também temos pensamentos que nos conectam, e a maioria deles inconscientes, nos conectam às emoções, e é aí que o pensamento ganha força. Mas, continuando, a ideia é a parte mais racional, é que ela está sempre envolvida com a razão e com a consciência. Você está consciente da ideia que você tem. Que tanto pode aparecer no nível dos conceitos, e aí a formação de ideias, né? Conceito é assim, eu olho para esse objeto, tenho aqui na minha frente um copo, e eu tenho um conceito que seja um copo. Copo é isso, ele pode variar em tamanho, forma, material, mas é um recipiente que contém alguma coisa que a gente pode ingerir, como, por exemplo, água. E aqui vai aparecer um outro conceito. A mente vai formando conceitos sobre tudo com o que ela toma contato. Isso é um movimento automático em nós. Nós estamos sempre buscando fazer conceito. E também pode aparecer no nível dos juízos, que são conceitos mais complexos. Quando a gente começa a relacionar dois conceitos, já começamos a fazer um juízo. Eu tenho um copo para pôr água para poder tomar. Aí tem um juízo. É uma coisa um pouco mais complexa. E na combinação de juízos, a gente forma raciocínios. Então, essas ideias, elas estão no centro das nossas crenças. Porque a crença envolve sempre um componente emocional. E por que tu está falando de tudo isso, Gerson? Porque, assim, para educar as ideias, na verdade, a gente está falando de educar pensamentos. E a gente vai encontrar isso em vários outros autores no movimento espírita, que é bastante importante. Porque, assim, é a parte dos pensamentos que nós conseguimos educar e que nos fazem diferença, as ideias. Como a gente define as coisas. Porque essas ideias acabam se tornando o filtro da nossa conexão com a realidade. Então, à medida que eu manejo essas ideias que estão relacionadas às crenças, elas vão me dizer o quanto uma realidade é real para mim ou não. Então, eu acredito que eu sou uma pessoa boa, por exemplo. Então, eu tenho a possibilidade de me conectar com toda a bondade que existe em mim. Se eu acredito que eu sou uma pessoa má, eu já estou filtrando, porque ela já é um elemento de filtro de toda a percepção do que não seja. Se eu sou uma pessoa má, qualquer coisa boa, eu já começo a não perceber ou desvalorizar em mim. Assim na vida, nas pessoas, em tudo aquilo que a gente se relaciona. Mas, para começarmos a avançar no nosso processo, eu venho trazendo... E tudo o que a gente está trazendo aqui está bem inserido nesses 3 capítulos que nós mencionamos antes, do livro Horizontes da Mente. Então, começamos a destacar o princípio. Deus é o princípio de tudo. E Deus, aqui nós não vamos nos estender na conceituação de Deus, porque demandaria muito tempo. Deus está presente em tudo. Tudo que é criado, Deus está ali, de alguma forma. Ele não está contido, mas ele está manifesto, através da expressão divina de cada coisa que se cria. E nós vamos encontrar uma frase lá no livro, que eu destaquei, que é bastante interessante e nos mostra isso. O hálito divino adentra todas as formas existentes. Não existe nada em que Deus não esteja presente, em que esse hálito divino não esteja ali junto. E diz ainda, sem que haja embaraço na sua viagem, porque é uma energia que está em movimento e permeia e envolve tudo. Não existe embaraço, ou seja, não existe empecilho, sem que haja resistência em parte alguma na sua missão de estímulos. A presença de Deus estimula a vida em todos os níveis, em todos os seres, em tudo o que foi criado. E não há nada que possa impedir a presença desse hálito divino
nas coisas que existem. E se a gente começa a refletir sobre isso, nós vamos nos dando conta que tudo o que existe, tudo o que acontece está certo. Faz parte de um plano maior, de um projeto maior, que muitas vezes está completamente fora da nossa capacidade de perceber. Então, tudo o que existe tem esse propósito, está certo, está dentro do plano divino, do que Deus planeja para a gente. E aí eu fui retirando alguns conceitos que estão ali no livro, bastante interessantes. Como, por exemplo, ele começa a falar, o espírito é vida estuante e os corpos são energias cada vez mais sutis. O espírito é vida estuante. O que é isso? É vida pulsante, vibrando, movimento, o tempo inteiro. Então, a dimensão do espírito, ela está pulsante em tudo que tem vida. Então, pulsa e brilha, e se expande, e vibra, em todas as formas. E os corpos, quando se fala de corpos, nós não estamos falando unicamente da dimensão física, mas em todos os níveis. São energias cada vez mais sutis. Falando da dimensão física, à medida que nós avançamos no nosso processo evolucional, nós vamos nos tornando mais energia do que matéria. Nós vamos nos tornando cada vez mais sutis nos nossos corpos, nas nossas expressões. Isso a gente encontra em muitas áreas da doutrina espírita. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, nós vamos encontrar, à medida que os mundos vão avançando, os corpos vão se tornando mais energia, mais belos, mais sutis, mais leves, nossas capacidades vão aumentando. E ali diz, de conformidade com a sua própria evolução. À medida que a consciência evolui, ela vai interferindo. E o centro nevrálgico é a mente. Nessa interação entre entre espírito e corpo, a mente é o filtro, é o centro de tudo. Onde proliferam as ideias, onde se processa a emissão da mensagem de nós para os outros e para todas as coisas. Aí nós começamos a nos dar conta do processo da evolução. Então, passa pela mente. E o curso da evolução obedece essa dualidade ali que eu fui colocando para vocês. Ele vai do denso para o sutil, assim como os nossos corpos. Ele vai do simples para o complexo, da ignorância para o conhecimento, da inconsciência para a consciência. Assim, tudo evolui. Diz-nos a doutrina espírita que a gente começa simples e ignorantes e vai chegar à plenitude do que nos é possível. Nós começamos sendo regidos, construindo e sendo regidos pelos automatismos básicos, que fazem parte, e aí nós estamos falando da vida na matéria, que fazem parte da vida material. São forças instintivas que vão se fomentando, se desenvolvendo e vão regulando todos os processos para a sobrevivência da vida na matéria. Então, existe uma certa dualidade, porque o interesse do espírito ele está um tanto dissociado do interesse da matéria. Toda a vida material trabalha em cima de um propósito básico, que é sobreviver, que é se manter viva, que é continuar. E um outro propósito, que é evoluir, porque estamos sempre evoluindo. E a gente vai marchando dessas forças instintivas, no começo era o instinto, em direção à racionalidade. À medida que a gente avança, surge a possibilidade da racionalidade. Nós nos tornamos, nós desenvolvemos, e aí o ser humano alcançou a possibilidade de saber que ele é ele, alcançou a possibilidade de refletir sobre as coisas, e aí a racionalidade começa progressivamente a surgir. Porém, apesar de a gente dizer que nós somos seres racionais, isso é uma verdade, mas é só uma meia verdade, quando muito, nós somos muito mais regidos pelas emoções, pelos impulsos instintivos, do que pela razão. A maior parte das coisas que a gente faz são regidas pelos impulsos instintivos, que é a parte mais básica da estrutura mental. É a parte mais fundamental. E à medida que a gente vai estudando e compreendendo isso, nós vamos vendo que a gente tem padrões. Padrões que são da espécie, padrões que são dos nossos grupos, padrões que são do próprio indivíduo. E esses padrões, eles são sempre
prioritariamente regidos pelo instinto. Para que se domine a parte do instinto, há uma longa caminhada do desenvolvimento da consciência e da racionalidade. Aqui eu coloquei um processo onde a gente vai vendo que nós começamos, tudo começa, bem do primitivo, através da sensação. Vem algum estímulo do meio, nós temos sensações, nós vamos respondendo a essas sensações através da emoção, que progressivamente vai surgindo pensamentos primitivos. Desses pensamentos, nós vamos indo para a emoção. E aí, qual é a diferença entre emoção e sentimento? A emoção é o impulso mais instintivo, que vem muito fortemente com o corpo. O sentimento, ele já envolve emoção e pensamento, ele é mais contínuo. A emoção é um impulso, vem e vai. A raiva, por exemplo, deu raiva. Me senti agredido, respondo com raiva. Isso é instintivo, todos nós temos. Como é que você maneja? Depende do nível de desenvolvimento que você alcançou, principalmente da parte mais nova do cérebro, que é o neocórtex, especialmente o lóbulo pré-frontal, onde a gente consegue modular as respostas instintivas. Então, do pensamento vai para o sentimento é mais contínuo, ele demora, ele dura. Por exemplo, o ódio já é um sentimento, não é uma emoção, porque ele envolve tempo, elaboração e tempo. E assim, peguei um impulso agressivo, mas poderia pegar outro. Do pensamento, a gente vai fechando o círculo do sentimento e emoção, que desencadeia novos pensamentos, novas sensações, novas emoções, novos sentimentos, novos pensamentos. E assim a gente vai indo. Isso é muito rápido e muito forte. O nosso cérebro emocional, ele apresenta respostas, a velocidade de processamento dele é muito mais rápida do que o cérebro racional. O cérebro que nos permite o pensamento lógico, o pensamento racional. Cerca de 25 vezes mais rápido. Então, toda a resposta instintiva, emocional, ela vem muito rápida. E ela é necessária para que a vida sobreviva. Tudo em nós é feito para sobreviver. Todas as nossas respostas, tudo que está no instinto, nos leva a sobreviver. Sobreviver e se desenvolver, e evoluir. Sabemos, e aqui a gente vai avançando para chegar na questão do tema do reencarnante e o seu ambiente, sabemos que o ser humano é um ser eminentemente social e de cultura. Nós nos tornamos humanos a partir da nossa convivência com os outros humanos. Então, essa convivência é essencial. Nós aprendemos o que é ser humano a partir da convivência com os outros humanos. Não é viável, não é possível existir um ser humano sem outros humanos. Então, nós seríamos, se pudéssemos sobreviver sozinhos, somente um animal. O que nos torna humanos é o convívio social e a cultura. Isso é que nos faz humanos. E nós nos construímos na relação com esses outros humanos a partir disso. São os modelos que vão surgindo. Vamos começar lá pelos modelos básicos. Mãe, pai. O primeiro ser com o qual nós temos, o primeiro ser humano com o qual nós temos contato é a mãe. Já no útero materno, nós estamos não só desenvolvendo o corpo físico, mas nós estamos desenvolvendo o nosso próprio psiquismo, a nossa personalidade. E aí, no primeiro ano de vida, especialmente, em torno disso, isso vai variar um pouquinho conforme o grau de evolução desse espírito, mas, em média, no primeiro ano de vida, a nossa relação é prioritariamente ligada com a mãe. Mesmo que tenham outras pessoas à nossa volta, a mãe é o grande elemento. A partir do segundo ano, o pai começa a fazer parte, começa a ser percebido como um elemento importante, embora ele tenha uma participação já desde o processo gestacional significativa. Só que eu estou falando do ponto de vista da percepção do ser que reencarna. O ambiente, nós impregnamos o ambiente, todos nós, com as nossas emanações energéticas, com as nossas emanações mentais e emocionais, estão sempre pulsando e a energia que impregna o ambiente. Por exemplo, vamos falar da criança pequena, né? Um bebê, ele não entende uma palavra do que a gente está dizendo. Um bebê pequenininho, assim, não entende nada, nenhuma palavra, porque ele não consegue formar conceitos com clareza da forma que o adulto vai formar ou que a criança mais para frente consegue fazer. Não entende uma palavra, mas ele percebe com perfeição o campo emocional, o estado emocional das pessoas que estão na volta dele.
porque são emanações de energia. Então, o bebê sabe exatamente se você está gostando dele, se você não está gostando, se tem amor, se não tem amor, se tem raiva, não tem raiva, se está triste, se está feliz. O bebê percebe, e isso é uma capacidade inata, todo ser humano tem. Mas a gente vai deixando de lado essa capacidade de sentir a vida à medida em que a gente começa a dominar a capacidade de refletir, de raciocinar sobre a vida. Então, muitas vezes, nós nos perdemos daquela conexão inicial, perdemos essa capacidade, e isso nos distancia do fluxo da saúde e da vida, né? Tanto que Jesus nos disse, o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às criancinhas. Por que as criancinhas? Por que ele usou esse exemplo? Porque a criança ainda não processa direito, criança pequena, né? Processa direito a questão do tempo, não processa direito uma série de coisas racionais que a gente vai se perdendo, né? Porque a experiência acontece no agora. A criança pequena está conectada no agora. O pensamento é uma interpretação da experiência. As ideias que a gente vai construindo a partir das experiências são interpretações. E se a gente fica muito preso no mundo da ideia, a gente se perde da experiência. Então, coloquei também a respeito de como a gente vai construindo essa nossa personalidade, esse nosso modelo mental. Porque todos nós temos um modelo mental, que eu falei que é aquele filtro que vai filtrar a tua relação com a experiência. A experiência, meus amigos, é algo que está acontecendo o tempo inteiro. A vida é a experiência, está acontecendo o tempo inteiro. Como nós nos relacionamos com a vida depende do nosso modelo mental. Esse filtro mental que a gente vai construindo, essa ideia de quem nós somos e o que é a vida, para cada coisinha, ela vai sendo o filtro. Porque aquilo que eu acho que é, eu passo a relacionar com a vida a partir daquilo que eu acho que é. Por exemplo, o modelo mental é semelhante ao observar uma experiência acontecendo e tirar uma foto. Tirei a foto. Mas a vida, ela não é uma foto, ela é um filme, está sempre passando. E nós ficamos com aquela foto como referência. Então, passamos a olhar a foto e não olhamos mais o que a vida está trazendo. O filme continua se desenrolando e a gente continua com a foto. Por exemplo, minha mãe é isto. Ser mãe é aquilo. Aí entram os conceitos, as ideias, as crenças que a gente precisa ir modificando. A vida é isto. Eu sou isto. Quando você define um eu sou ou isto é e bota um ponto final, você para de perceber a experiência. Então, é necessário educar as ideias, educar os pensamentos, é necessário que a gente atualize com muito mais frequência os nossos conceitos, as nossas noções do que é e do que deixa de ser. Então, algumas pessoas dizem assim, mas eu sou assim a vida inteira e vou continuar sendo assim. Não é necessário, porque a pessoa que bota esse ponto final, ela para de viver. Quando você define e não atualiza a definição, você está perdendo a experiência. E a experiência está sempre acontecendo. Deus está presente na experiência, em todo o tempo. E aí nós vamos para a perfeição da lei divina, porque a gente vai pensar assim, mas como assim? Se a gente se modula a partir das pessoas, os principais modelos são mãe e pai, a gente depende totalmente disso aí. E muito frequentemente, quando a gente vai para a experiência concreta na vida terrena, nós temos dificuldades nos ambientes familiares onde a gente nasceu, no contexto onde a gente nasceu. Todos nós, é da natureza desejar ser aceito, ser amado, ser compreendido, ser estimulado. Todos nós temos esse impulso, é instintivo em nós, nós buscamos isso. Mas raramente nós conseguimos obter isso, a satisfação plena nesse quesito. Por melhor que sejam os pais e mães, sempre vão falhar, porque nós somos falhos. Nós estamos ainda muito abaixo do que nós podemos alcançar. Então, nossa capacidade de amar é bastante limitada. Então, à medida que o espírito se dá conta dos conflitos, e o cenário mais difícil da mudança, da evolução, da reforma íntima, como a gente quiser chamar, é dentro do contexto da família.
porque ali nós vamos encontrar uma série de circunstâncias que espelham as nossas deficiências. E é difícil, porque todos querem ser amados, todos querem ser compreendidos, todos querem ser valorizados. Mas a nossa capacidade de amar, de compreender, de enxergar o outro e de se enxergar é ainda bastante reduzida. Coloquei assim, a perfeição da lei, e aí peguei um trechinho que aparece no texto, dizendo assim, o Espírito, com destino à encarnação, aproxima-se do ambiente que lhe é próprio. É o princípio da sintonia, né? A lei do karma. Tudo que eu falei espelha, né? Tudo que reverbera na mesma frequência que nós, nos atrai e nós atraímos isso também. Os engenheiros siderais estudam a sua vida pregressa, analisam, medem, comparam, ajustam e colocam o candidato no lugar certíssimo. Não tem falha. Nós nascemos com as pessoas que precisamos nascer, no contexto que precisamos nascer, nas circunstâncias que precisamos nascer. Não tem falha. Nada na lei é falho, disse o Cristo. Não cai um fio de cabelo de uma cabeça, uma folha de uma árvore sem que Deus o saiba. Tudo é perfeito. E aí vamos trazer para a nossa vida, olhar a nossa realidade. Quantas vezes a gente se sente mal, desconfortável com o que está acontecendo? Porque aqui eu não estou falando meramente, não, eu nasci nessa família, mas é tudo, tudo é justo e perfeito. Tudo, cada coisinha, tudo o que me acontece é justo e perfeito. A lei é precisa. Então, assim, o lugar certíssimo, que lhe convém segundo o karma ou a conveniência evolutiva. Então, tudo é feito para nos ajudar a evoluir. Mesmo as coisas que a gente não gosta. E talvez, especialmente, as coisas que a gente não gosta. Porque a maioria das coisas que a gente não gosta é porque a gente ainda não se abriu para ver Deus naquilo ali. Coisa, pessoa, circunstância. Pode ser nós mesmos, características nossas. Eu peguei outras frases que eu vou trazer dali, que eu acho que são muito importantes para a nossa reflexão. Quase todo o presente é ligado a ações anteriores, só que se apresentam por reações. Então, o passado se apresenta no presente através de reações. Todo o nosso automatismo, ele foi construído em algum momento. Tudo que aparece de uma forma automática, que a gente não planeja, vem do passado. Do passado, qual passado, Gerson? Do passado. Do que você viveu, do que você construiu, do que você assimilou, do que você sintonizou. Frutos dos quais nos amoldamos na conjuntura familiar e social, dentro da comunidade. Então, todos os processos que a gente está sintonizado hoje são o retorno do que a gente emitiu antes. O tempo inteiro nós estamos emitindo pensamentos, emitindo emoções, emitindo comportamentos. E tudo isso é energia que vai para o universo e, pela precisão de tudo que é feito, retorna para nós. Isso não é novidade para ninguém. Então, quando reencarnamos, e aí um conceito que eu quero explorar um pouquinho mais, nos diz ele, o inconsciente limpa uma área uma área sua, uma fração diminuta do seu todo, para servir de nosso consciente. Então, a bagagem, ela está no inconsciente que é imenso, infinito para a gente compreender. E somente uma parte vem a cada encarnação para a nossa consciência, que é a parte possível, que é aquilo que a gente consegue assimilar, que é aquilo que a gente consegue lidar e manejar na nossa vida. Então, vem para a nossa consciência, vem através das experiências que são necessárias serem vividas para nós. Então, quer dizer o quê, meu amigo, minha amiga? Quer dizer que está tudo certo. Veio a experiência que eu precisava. Tá, mas eu não estou gostando, eu não estou conseguindo sair disso. Só que nós não estamos nos dando conta da lição que tem embutida nisso aí. E ela vem para que a gente aprenda, para que a gente cresça, para que a gente se desenvolva. Então, assim, no entanto, esse consciente está completamente ligado à fonte mãe, a toda a tua bagagem, que está na tua mente inconsciente. Não só no inconsciente atual, mas o inconsciente pregresso, de todas as tuas
vivências anteriores, donde promanam as reações do passado, para serem trabalhadas e enriquecer o nosso cabedal de sabedoria e de amor. É para isso que tudo vem. Os impulsos que você tem dificuldade de manejar, que você não quer reconhecer, eles são aquilo que você precisa trabalhar para poder evoluir e desenvolver tudo o que nós temos. Desenvolver na direção de Deus, de desenvolver o potencial divino, porque quando falávamos lá no começo do Espírito, potencialmente nós somos deuses, já dizia Jesus. Nós temos tudo o que a gente precisa. Nós só precisamos ascender na nossa jornada evolutiva o nosso nível de consciência para assumir a herança divina que é em nós. E isso não se faz de uma hora para outra, é um processo, é um passo de cada vez. Cada experiência de cada dia, de cada momento, é um convite a que nós demos um passinho a mais na direção de Deus. Deus está presente em tudo. Nós só precisamos desenvolver a capacidade de conectar com Ele. É para isso que a gente está aí. Então, aí traz-se, eu coloquei a importância da dor e do sofrimento. Então, assim, diz ainda Miramês, não existe ninguém que não tenha problemas. Isso é fácil de perceber, todo mundo tem. Quando a gente olha para os outros, a gente pensa, eu queria ter a vida do fulano, mas aquele lá está feliz. A gente vai lá na rede social e a pessoa postando coisas maravilhosas, parece que ninguém tem problema, só eu, né? Isso é uma grande ilusão, todos nós temos. Não existe ninguém que não tenha problemas, que não sofra desta ou daquela maneira, que não passou por sacrifícios, que não chore, que não conheça a tristeza. São todos caminhos que nos levam à paz e o amor. Na Terra, é uma regra. A vida material nos frustra, porque nós criamos ideais e desejos que serão frustrados, inevitavelmente. A vida na Terra já começa com a frustração. Quando você nasce, você já se frustra. Enquanto estava lá no útero materno, estava tudo perfeito. Você não precisava fazer esforço nenhum, era suprido perfeitamente de todas as suas necessidades. Era confortável, quentinho, não fazia esforço para respirar, para se alimentar, para nada. Era tudo automático. Nasceu, já um pouquinho antes de nascer, você já começa a fazer esforço, já começa a ter desconforto. Nasceu, já se frustrou, já tem que se deparar com uma temperatura diferente, você já precisa fazer esforço para respirar, para poder sobreviver, você sente fome, você sente um monte de coisas. Então, a vida na Terra implica frustração, frustração que leva a sofrimento, frustração, e passa por dor. Todo mundo tem algum tipo de dor, que pode ser maior ou menor, dependendo de como a gente lida. Ele ainda traz. A dor apura a consciência, ou seja, aprimora a consciência, abre a visão espiritual e nos faz escutar a música mais elevada da existência, que é a própria vida. A dor faz você perceber que está vivo. Nós tendemos, a mente tem uma forte regra que é de conservação de energia. Nós tendemos a ficar com a foto, que nem eu falei lá no começo, para economizar energia, quando, na verdade, nós precisamos atualizar o tempo inteiro. A foto, você pode tirar ela a cada segundo, porque a vida está se atualizando a cada segundo. E a gente se perde dessa música maravilhosa que é a vida, que é esse fluxo de energia, tentando simplesmente ficar preso no a vida é assim. Então, é necessário flexibilizar conceitos. Educar ideias, educar sentimentos, é necessário flexibilizar os conceitos. É necessário saber que eles servem, são importantes, mas para aquele momento, eles precisam ser atualizados o tempo todo. Então, assim, pela educação da mente, vamos naturalmente elevar nossa consciência e iluminar nossos pensamentos, sentimentos e atos. Educação da mente que vai passar por reconhecer como é que funciona a minha mente. Vamos, assim, conquistando a verdadeira saúde e todos os sofrimentos vão desaparecendo. À medida que a consciência evolui, os sofrimentos vão mudando de características e vão desaparecendo. O que parecia terrível em determinado momento, a gente vai vendo que não é nada demais, que é uma coisa normal, que faz parte do processo e vai sofrendo menos, com as dores que aparecem na vida. E aí a gente pode trazer a questão do livre-arbítrio.
aonde está o livre-arbítrio? Também fazendo uma relação. Eu peguei uma outra parte do texto que diz assim, desaparece em determinados prismas, falando do livre-arbítrio, porque já foi usado anteriormente, sem que no presente possa interferir. Ou seja, tudo aquilo que você não consegue evitar é um reflexo das escolhas que já foram feitas. Tudo o que está nos chegando agora, tudo o que a vida está te trazendo neste momento, é fruto da lei de retorno. Faz parte do que eu já emiti antes e está voltando. Eu não tenho como mudar o que está retornando. Eu tenho como mudar a reação que eu vou ter àquilo que a vida está me trazendo de volta. E esse é o ponto crucial. Aonde está o teu livre-arbítrio? Está no agora. É o único momento em que você tem a possibilidade de fazer alguma escolha. Agora. Ah, mas qual escolha, Gerson? Eu estou tendo um câncer. O câncer já é reflexo do que foi. Agora, o que eu posso escolher? Eu posso escolher como eu vou lidar com isso. Como eu vou lidar com esta experiência, seja ela qual for. Aí está o teu livre-arbítrio. Você escolhe. Ah, não, mas está doendo, eu tenho que chorar. Chore, mas você escolhe. Como é que você vai lidar? Não importa qual seja a experiência, você escolhe. Então, aí está o nosso livre-arbítrio, no agora. A vontade, ainda uma partezinha do texto aqui. A vontade da alma, quando certa, alinha-se paralelamente à vontade de Deus. O verdadeiro livre-arbítrio está nisso, quando a gente conseguir assumir a vontade de Deus, aceitar e assumir. É bem difícil, porque muitas vezes a vontade de Deus está muito longe daquilo que a gente gostaria. Eu gostaria de ter uma pessoa, um companheiro, uma companheira, assim, assim, assado, mas acabo tendo o companheiro ou a companheira exatamente como eu preciso, porque ele espelha as minhas deficiências. Eu gostaria de ter tido um pai, uma mãe assim, assado. Teve como precisa. Então, isso não significa que a gente deva se acomodar, não significa que a gente deva ficar parado e, é fruto do passado, vou ficar aqui sofrendo. Não, o objetivo da vida não é fazer ninguém sofrer. O objetivo da vida é nos fazer aprender. E essa é uma grande questão que a gente pode fazer para nós mesmos. O que eu posso aprender com essa experiência? O que a vida quer me ensinar com essa experiência? Seja ela qual for. E diz ainda uma outra parte do texto, assim, a liberdade nossa é escolher o que realmente a lei nos indica. E toda escolha certa é fruto de grandes experiências. Ou seja, nós passamos experimentando, através de infinitos ensaios e erros, até compreender com clareza o que Deus quer de nós. Então, as escolhas certas vão vindo à medida que a gente já fez muitas escolhas erradas e sofreu a dor dessas escolhas. E daí a gente vai vendo, bom, melhor escolher no outro sentido. Oferecidas a nós pela dor, problemas e sacrifícios. A dor, os problemas e os sacrifícios fazem parte da vida. É muito comum a gente ver pessoas dizer assim, o ser humano está sempre buscando, eu não quero problemas, eu quero sair dos problemas. Os problemas que vêm são as oportunidades de crescimento que você tem, são os desafios ao aprendizado. Então, a vida sempre vai ter problemas. Quanto mais a gente evolui, mais complexos e ricos são os problemas, porque eles nos estimulam a crescer. E é aí que a gente precisa tomar contato com isso. O ambiente, as pessoas, as situações que a vida nos apresenta, são dádivas preciosas. Como é que a gente vai conseguir enxergar isso? Mudando os nossos conceitos, os nossos pensamentos, as nossas ideias sobre o que seja a vida. Viver, eu quero viver, não ter nenhum problema. Cada dia te apresenta um desafio. Nós criamos conotações extremamente negativas para a ideia de problema. Nós começamos a acreditar que, bom, não pode ter nada, então eu só quero ficar acomodado, parado, não precisar fazer esforço. É como se quiséssemos retornar àquela vida do útero. Mas isso é uma utopia, não é uma realidade. Na vida, você precisa ser ativo e buscar ativamente aprender. Então, o ambiente onde a gente se encontra, onde a gente nasceu, onde a gente se encontra, as pessoas, as situações que a vida está te apresentando agora, são dádivas preciosas, que nos possibilitam encontrar o verdadeiro tesouro no nosso coração.
Então, mas é ruim, não é como eu quero. Os ideais, as ilusões que o mundo nos vende e que a gente compra, muitas vezes estão em oposição ao caminho que nos leva a Deus. É aquela velha história da porta larga e da porta estreita, né? Então, encontrar esse caminho precisa desenvolver nossa consciência. E são tesouros que vão nos levar à felicidade e a encontrar o reino dos céus. O reino dos céus está aqui mesmo, agora, na experiência em que você vive. Só que você não está enxergando, eu não estou enxergando, porque não desenvolvemos olhos de ver. Então, é aí que a gente vai precisar trabalhar. Uma outra parte do texto nos traz uma colocação maravilhosa. Se vos esforçardes para perdoar, aceitando a tarefa, seja ela qual for, com humildade, sem revolta, sem tristeza, sem ofensa, abraçando tudo por amor, recebereis a misericórdia em consonância com os princípios assumidos pela vossa disposição de servir, porque fizestes por merecer. Então, a felicidade vem de você se relacionar de uma forma aberta com o que a vida te oferece. O presente do dia de hoje é um presente maravilhoso da vida. E o dia de hoje te oferece desafios. Muitos. Te convida a disciplinar-te em muitas áreas. É fácil? Não, não é fácil. Nós vamos nos viciando pela repetição, em muitos comportamentos, em muitas formas de pensar e sentir, e é difícil mudar, porque para mudar eu preciso entrar no que traz aqui o texto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a nossa maturidade nos alista na escola da verdade, começamos a nos libertar das peias da ignorância. A ignorância impede a felicidade. E às vezes a gente pensa, não, eu não sou ignorante, eu tenho PhD e não sei o quê. Você pode ter, nesse viés, conhecimento, mas a ignorância ela está em muitos níveis. E uma das piores e principais ignorâncias é a ignorância que a gente tem sobre quem nós somos e o que nós sentimos. Esse esse desconhecimento da questão emocional é a ignorância que mais pesa, porque faz com que a gente fique repetindo padrões, repetindo, sem se dar conta. Então, é preciso aprender as coisas do mundo? Sim, é preciso aprender. Mas é preciso também aprender as coisas que estão dentro de nós, como nós funcionamos. Somente erramos, aí é uma outra parte do texto, por ignorância. Todas as nossas falhas são por ignorância, porque a gente não compreendeu. Eu, sei lá, posso ser um PhD nisso ou naquilo e ser uma pessoa que machuca os outros e nem me dou conta. Que me machuco e nem me dou conta de como ou por que estou fazendo isso. Sendo que esse estado de alma se ajusta a uma escala infinita, a ignorância, que nem nós vínhamos falando. Porque todos somos mais ou menos inconscientes do que fazemos, partindo da premissa de que a perfeição só Deus o tem. Então, todos nós, na Terra, nós somos ignorantes de muitas coisas. E somos inconscientes de muitas outras. A consciência plena só ocorrerá quando a gente alcançar Deus. E isso está muito longe ainda da nossa perspectiva. Eu coloquei aqui três formas de interação que acho muito interessante, a partir da reflexão sobre o texto, né? O indivíduo e o contexto. Nós nos debatemos, são conflitos, nos debatemos nesses três níveis. O indivíduo e o contexto. Eu e o contexto que eu estou inserido. Observem da onde vem a infelicidade. Da onde vem essa insatisfação. Geralmente vem porque eu não estou aceitando o contexto, a situação que se põe na minha frente. O contexto onde eu estou inserido. Eu queria estar numa outra posição, eu queria que o contexto estivesse me contemplando com outras realidades, e não está. Enquanto você estiver brigando com o contexto, está gastando energia à toa. O contexto, a situação que está posta, é a situação que eu preciso. Está tudo justo e perfeito.
Trazer essa... A gente até já ouviu falar disso, mas trazer isso para o nosso coração, essa certeza de que a sabedoria e o amor e a justiça e a misericórdia divina são infinitas, isso é difícil por enquanto. Mas quando eu conseguir sentir no meu coração que está tudo justo e perfeito, eu vou parar de brigar com o contexto. À medida que eu paro de brigar com o contexto, eu começo a aprender. Nós muitas vezes nos comportamos como o aluno que vai para a escola, mas não quer estudar. Ele até vai para a escola, ele está na aula, mas ele está prestando atenção em outra coisa, ele está rabiscando os cadernos, ele está incomodando os coleguinhas. E isso não nos leva a avançar. Aí, toda vez que a situação se repete, é sinal que a lição não foi aprendida. Pode observar na tua vida, tudo aquilo que está se repetindo, significa que você ainda não aprendeu. Quando aprende, acabou a necessidade daquilo ali. Então, avançando, a próxima conexão é o indivíduo e o tempo. Nós nos prendemos na noção de tempo, ou no que foi, a gente fica preso, não solta, então fica preso no passado, seja porque é um apego, né? Seja porque eu gostava ou porque eu não gostava. Então, a gente fica muito em cima disso, gosto, não gosto, gosto, não gosto. Qualquer experiência que aconteceu, já aconteceu. Você não tem mais como mudar a experiência que já aconteceu. Você pode mudar o significado, as significações que você construiu em relação a essa experiência. Pode e precisa, senão não se liberta. Então, sei lá, mataram uma pessoa da minha família. Já foi. Eu vou ter que aprender a lidar com isso de uma outra forma. Que aprendizados eu posso ter? Aprendizados que me levem na direção de Deus, que me levem a ver Deus nas experiências da vida e em mim mesmo e em todos os seres. Então, eu falei prisão ao passado ou projeção para o futuro, através da preocupação ou do desejo de querer uma X realidade. Todo mundo tem direito de desejar isso ou aquilo, mas se eu ficar com a minha mente dominada pelo desejo ou pela preocupação, pelo desejo ou pelo medo, a preocupação é fruto do medo, eu me perco da possibilidade do aprendizado do que está acontecendo agora. Uma parte da minha mente, uma parte da minha energia mental precisa planejar o futuro, mas tenho que saber que o meu planejamento é falho. O planejamento de Deus é perfeito. Então, eu vou fazer a minha parte, vou construir, planejar, pensar, refazer os meus planejamentos, mas saber que vai acontecer aquilo que tiver que acontecer. Então, será sempre justo e perfeito. E o terceiro elemento é o indivíduo perante Deus. Nós falamos que acreditamos em Deus. Todos nós dizemos, eu acredito em Deus. E frequentamos templos e religiões. Mas se você acredita realmente em Deus, entre em contato com Deus, agora mesmo, aonde você está, na experiência que você está, com as pessoas que você está. É fácil dizer, eu sei, mas é esse o grande objetivo. Fazer não é fácil. Então, eu preciso treinar, aí entra a educação das ideias, treinar a minha forma de perceber. Deus está presente aqui e agora, aonde você está, do jeito que você está, com quem você está. Preciso treinar. Isto é educar as ideias. Treinar, reconhecer a presença de Deus em tudo aquilo que me acontece. A alma, o ser que reencarna, tem a sua parte na criação e na mudança do ambiente onde vive. Bom, nós já emitimos muitas coisas no passado que nos ajudaram a atrair essa X realidade. Mas nós contribuímos nessa criação, mas nós também temos a nossa tarefa e a nossa responsabilidade na mudança da situação. Então, eu não tenho como mudar os outros, nem ninguém tem, mas eu posso mudar a mim mesmo. Já não é fácil, mas eu posso mudar a mim mesmo. Se eu modifico, eu começo a modificar o meu contexto. Eu começo a modificar o meu ambiente. Então, todos temos a nossa responsabilidade. Como é que a gente vai fazer isso? Desenvolvendo consciência. Desenvolvendo consciência é como? É estudando, é refletindo, é olhando para si mesmo, buscando formas de reconhecer os seus próprios padrões. Então, quando digo desenvolver consciência, começa por desenvolver uma autoconsciência. Quem sou eu? Eu preciso revisar os meus conceitos, as minhas ideias, os meus pensamentos e as minhas crenças sobre quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui.
Então, à medida que a gente vai evoluindo, desenvolvendo consciência, nós também vamos precisar desenvolver a aceitação. A aceitação do que acontece fora e dentro de nós. Porque a consciência se expande e aquelas, entre aspas, defeitos que nós não reconhecíamos, nós começamos a ver. Quando a gente vai desenvolvendo consciência, a gente vai vendo que nós não somos tão certos, tão certinhos que nem a gente pensa que é. Porque é uma tendência da mente egóica, primitiva, acreditar que nós estamos corretos, que a minha avaliação é a certa, que o erro está lá fora. Porque a gente estabelece conflitos com os outros porque a gente acredita que a nossa verdade é mais verdade que a verdade do outro. Então, eu estou certo. A apreciação que eu tenho sobre isso é a verdadeira. E não é bem assim. À medida que a gente avança, a gente vai se dando conta, puxa, falhei nisso. Mas é preciso aceitar que faz parte do processo evolucional falhar. E o próximo passo, desenvolvendo responsabilidade, autorresponsabilidade. Tudo o que me acontece, basicamente, foi eu mesmo que gerei. Eu atraí para mim. Desenvolvendo a presença, a capacidade de estar alerta, presente no momento em que estamos vivendo. Desenvolvendo a conexão. Conexão com o quê? Com o divino, com a vida. Desenvolvendo gratidão. Aprendendo a agradecer por tudo aquilo que vem, desenvolvendo amor e paz por consequência, desejando e confiando na mudança pelo trabalho disciplinado de ensaio e erro. A gente vai ensaiar e errar, até aprender. É assim que funciona o aprendizado. Você tenta, deu certo, deu meio certo, ajusta e vai desenvolvendo. Desenvolvendo desapego do resultado, porque o resultado vem quando tem que vir. Não depende de mim, depende da vida. Depende de mim o trabalho que eu posso fazer em busca do resultado. E isso todo mundo pode. Eu estou numa maca, só consigo abrir os olhos, não consigo nem falar. Não tem problema, não importa a posição que você está, importa a atitude que você tem diante do contexto, da situação que você está vivendo. E aqui ele propõe um exercício que é muito interessante e eu gostaria de destacar para nós. Eu vou ler aqui. Se quereis saber e testar em vós mesmos o milagre do pensamento positivo, porque educar as ideias é educar o pensamento na direção do bem, botar o foco na presença, não na falta, no positivo. Então, o milagre do pensamento positivo, quando porventura estiverdes com medo, ele pegou o exemplo do medo, concentrai-vos na mesma hora na coragem, sem que o pensamento se desvie em outra direção. E com minutos vereis o resultado. Se fordes ajustado pela fé, melhores resultados tereis. Assim é na saúde, na dúvida, no ódio, na tristeza, etc. E aí eu vou explicar. A nossa mente, cérebro, ela não consegue focar a atenção, não consegue manter presente no seu sistema duas emoções opostas ao mesmo tempo. Eu estou com medo. Se você conseguir focar na coragem, que é o exemplo que ele dá, anula o medo. São os chamados antídotos, como qualquer coisa. Se você está acostumado a alimentar o medo naturalmente surge, e surge muito fácil e forte dentro da sua mente. Está acostumado a alimentar a coragem, mais naturalmente ela vai vir. Mas eu sinto muito medo, o que eu faço? Respira com atenção. Umas 5, 6 vezes. Observa a tua respiração. Diz para ti mesmo, eu estou com medo. Estou, eu não sou o medo. Bota a vírgula, eu não sou o medo. O medo está ali, mas eu não sou o medo. Além do medo, existem tantas outras coisas. E aí você vai buscando elementos ou momentos em que você teve mais coragem. Sintoniza a tua mente com essas lembranças. Ou imagina você tendo coragem. Quanto mais cresce essa atenção nessa lembrança ou nessa imaginação da coragem, mais o medo some. Em minutos, que nem ele disse. Em minutos, poucos minutos, some o medo. Serve para qualquer coisa. Lembra disso. E aqui tem última lâmina que eu coloquei, que é um grande convite, que ele nos faz dizendo assim, o Miramês nos traz isso. Usai bem o poder da mente. A mente é extremamente poderosa. Só precisa ser direcionada para o bem. Usai bem,
para que a mente divina vos outorgue poderes maiores na vida. Quanto mais nós voltamos as ações da nossa mente na direção da mente divina, mais poder nós temos. E essa vida vos responderá com paz, diz ele. Então, maiores poderes na vida e a vida vai vir paz. Quando eu foco na presença, eu tenho paz. Quando eu foco na falta, eu tenho medo, tenho angústia, tenho ansiedade, tenho tristeza. Mais na frente ele diz ainda, andai com inteligência, ajustando, cooperando, amando, instruindo, abençoando, e eu diria agradecendo, e sereis felizes todos os dias. Vou repetir, andai com inteligência, ajudando, cooperando, amando, instruindo, abençoando, agradecendo, e sereis felizes todos os dias. Este é o convite da felicidade. Então, maravilhoso para nós refletirmos. E vamos então agradecer, fazer nossa prece de encerramento, dizendo assim, Deus Pai, queremos agradecer, Senhor, pela bênção deste momento de aprendizado, de transformação. Queremos agradecer, Senhor, pelo dia de hoje, por todas as possibilidades que Ele nos apresenta, por todos os desafios que temos, porque neles podemos encontrar possibilidades de crescimento. Queremos agradecer, Pai, pela Tua presença constante em nós e em tudo que nos cerca. Queremos agradecer, Senhor, pela luz do Teu amor, que inunda toda a criação. Queremos agradecer pela possibilidade de evolução. Queremos agradecer por saber que um dia estaremos contigo, assim como estás conosco. Queremos agradecer por tudo o que temos e te pedir que nos envolva em ondas de paz, de saúde, de equilíbrio, de lucidez. Que nos ajude, Senhor, a reconhecer a Tua presença em tudo, em todos e em nós mesmos. Assim, em Teu nome, em nome de Jesus, nosso Mestre Maior, e dos mentores bondosos responsáveis por esta tarefa, nós damos a mesma por encerrada. Que assim seja.